Olá a todos vocês. Bom, gente, assim como eu coloquei um pouquinho do fundo histórico acerca da igreja de Éfeso, e lembrando os senhores que todos os detalhes concernentes à igreja de Éfeso você pode adquirir no DVD que está no meu site, que é www.professorfabiosabino.com.br. Hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre a igreja de Esmirna. Esmirna, vamos lá para o fundo histórico. Esmirna, uma grande cidade antiga na costa ocidental da Ásia, foi originalmente habitada pelos asiáticos, conhecido como os Lelages. A cidade, vou subir um pouquinho aqui, a cidade parece ter sido retirada dos Lelages pelos gregos Aeolians, cerca de 1110 a.C. Então o fundo histórico já é um fundo histórico bem antigo. Ainda há vestígios da alvenaria ciclópica. Em 688 a.C., passou para os gregos jônicos e foi feita uma das cidades da Confederação Jônica, mas em 627 a.C. foi tomada pelos lídios. Durante os anos 301 a 281 a.C., Lisímaco reconstruiu a cidade. A cidade se tornou um grande centro de comércio, o principal porto para o comércio de exportação. Nos tempos romanos, Esmirna foi considerada a cidade mais brilhante da Ásia Menor, rivalizando com sucesso Pérgamo e Éfeso. Lembro os senhores que Éfeso também foi uma mega cidade, um grande porto também, mas dá a entender aqui, segundo o fundo histórico, que Esmirna acaba se sobressaindo acima dessas cidades, tanto de Pérgamo quanto de Éfeso. Suas ruas eram largas e pavimentadas. Foi célebre por suas escolas de ciência e medicina e por suas construções consideráveis. Então algumas pessoas acreditam que a medicina é de hoje. Não, no caso aqui desse fundo histórico, já existia ali a questão que alguns colocam. Ali na Ásia, ali, ou seja, pelos gregos. Então a medicina foi muito bem evoluída pelos gregos na época, não como hoje, né? Então cada tempo seu tempo, cada época sua época, né? No ano de 23 d.C., um templo foi construído em honra a Tibério e sua mãe Júlia, e havia também os templos de Zeus e de Cibele, e é dito ter sido a melhor em qualquer cidade antiga. Então estava lá a estátua de Zeus. Esmirna se tornou uma cidade cristã, pois foi uma das 7 igrejas do livro do Apocalipse, que é o que nós estamos estudando. Policarpo, que foi um dos pais da igreja, tá? O bispo de Esmirna, foi martirizado, embora sem a sanção do governo romano. Parece que os judeus de Esmirna eram mais antagônicos do que foram os romanos para a propagação do cristianismo, pois se diz que mesmo no sábado, o dia sagrado, eles traziam lenha para a fogueira em que Policarpo foi queimado. Quanta judiação, né? Como muitas outras cidades da Ásia Menor, Esmirna sofreu com frequência, especialmente durante os anos de 178 a 180 d.C. Sofreu com o quê? Com terremotos, mas sempre escapou à destruição total. Era uma cidade tão fortemente dominada pelo culto ao imperador romano que todo cidadão tinha obrigação de reverenciar e queimar incenso voluntariamente, não era obrigatoriamente não, voluntariamente, a César. A consequência imediata por se deixar de cumprir esse mandamento era simplesmente a morte. Daí dá a entender a questão dos versículos que sucedem aqui dentro da igreja de Esmirna. Então aí, ou seja, dentro do fundo, com o fundo histórico, fica fácil de entender os versículos, até mesmo o livro do Apocalipse por completo, uma vez que foi direcionado a essas 7 igrejas, então cada uma delas tinha os seus devidos problemas, tá? Era uma igreja perseguida, vou subir aqui um pouquinho, e os cristãos costumavam, sem intensa pressão por não aderir aos costumes pagãos que reinavam em sua sociedade. Durante a Idade Média, a cidade foi palco de muitas lutas, o mais feroz do que foi dirigido por Timur contra os cristãos. A tradição conta que ele construiu uma torre, usando como pedras que os chefes de 1000 cativos que ele colocou à morte. Mas Esmirna foi a última das cidades cristãs para resistir contra os muçulmanos.
em 1424, caiu nas mãos dos turcos. Foi a descoberta da América e a descoberta resultante de uma rota marítima para a Índia, que arruinou o comércio de Esmirna. Então nós temos todo o fundo histórico aqui concernente à cidade, que você pode utilizar desse fundo histórico para compreender os versículos que seguem. Então vamos analisar os versículos agora.